Então, nesse período dos anos 60, do final dos anos 50 e os anos 60, esse período no qual eu circunscrevo a nossa entrevista hoje, os textos filosóficos, os textos políticos, os textos jornalísticos de Sartre são muito dedicados a se posicionar contrário à colonização, ao sistema colonial, a favor da independência da Argélia, contra a presença das tropas francesas nas terras argelinas e, de uma maneira mais incisiva, contra as práticas de tortura e de violência contra os soldados, os chamados rebeldes argelinos, né? E até contra os civis, que era o que havia acontecido, estava acontecendo. Então, o Sartre escreve em diferentes momentos desse período, textos jornalísticos, faz pronunciamentos no rádio, dá entrevistas, conclamando a população para se posicionarem contra o colonialismo e a favor da independência da Argélia. Sucessivos apelos feitos à população francesa para que se manifestassem contra o uso da tortura falharam, de alguma forma. Alguns poucos movimentos e grupos organizados surgem na França, mas eles são rapidamente desmembrados pelo governo do general de Gaulle e se mostram ineficazes no sentido de, diante dessa grandiosidade que é o poderio do governo francês e dos militares franceses, né? A presença das tropas francesas na Argélia. É muito bárbara, assim, porque uma coisa é a gente ler nos livros de história as torturas, a violência acontecendo durante a Idade Média, ou as punições que são, de fato, muito dolorosas, do século XVI, XVII, XVIII, XIX. Agora, em 1960, ainda você lê as narrativas dessas torturas e coisas muito bárbaras, a gente fica até assombrado que um passado tão recente possa ser ainda tão virulento, tão mal. Ô, Luísa, você falou nos enclausurados e a história. Qual foi essa abordagem? Fala um pouquinho sobre isso. Tá, então esse é o contexto que marca a gênese dessas duas últimas peças do Sartre, né? Então, para retomar, o contexto da Guerra da Argélia, das discussões de independência das colônias francesas, um posicionamento de paz contra as torturas, anti-guerra e anticolonialismo. Esse é o contexto dessas duas peças que eu gostaria de tratar. Se eu puder, eu gostaria de contar um pouquinho da história da peça para entender por que eu estou dizendo que para nós faz sentido e seria uma peça, eu acredito que poderia ser uma peça interessante para cada um de nós ler. As obras do Sartre, tanto as de literatura, de teatro, de filosofia, têm sempre uma preocupação com questionamentos acerca da moral, da ética. Eu escolhi essa como uma das peças para conversar contigo, Deodato, e com quem nos assiste, porque a peça trata desse personagem, e em seguida eu conto a história, contextualizo um pouco melhor, que ficou 14 anos recluso, ficou 14 anos vivendo em confinamento. O Franz é esse herói forjado, esse chefe construído pelo sistema e pelo destino, mas que não passa de um grande fracasso e de uma enorme decepção. A gente se emociona e deseja que o rabino libertado pelo Franz no início encontre a salvação, mas ele é assassinado nos olhos do Franz. E o Franz, revoltado com o que ele sente pela culpa de ter libertado o rabino, transforma essa culpa em uma violência ainda mais gratuita, ainda mais bárbara, ainda mais reacionária. É um herói que se transforma em vilão. É um fracasso, uma decepção, né? As verdadeiras condições da história exigem a continuidade da luta pela emancipação, pelo direito à autonomia. E esses direitos são negados no uso da violência. São negados quando a força é gratuita, quando a força utilizada é bárbara, é desmedida da parte de quem está no controle, né? A peça mostra que toda a plateia está junto com o Franz e junto com o presidente, o general de Gaulle, no controle, e caberia à plateia, né, aos leitores,
a participação nessa mediação pelo fim da violência, pelo fim das explorações, né? A peça se passa num contexto histórico ainda recente para nós, delimitado pelo autor, né, como contexto da Segunda Guerra Mundial, mas escrita durante o contexto da guerra na Argélia, né? O protagonista se prostra diante dos olhos da história passada, da história presente e da história futura. O final da peça, eu vou dar spoiler, mas isso não perde a riqueza da leitura individual da peça. No final da peça, o Franz, a família consegue convencer o Franz a descer do sótão e a conversar com o pai, que está quase morto, mas eles não se resolvem como era a intenção do pai. Eles entram no carro, que é um Porsche, então um carro que se identifica como um carro rápido, valioso, né? E eles... Então, o pai e o Franz pegam o Porsche, né? Não qualquer outro tipo de carro lento ou menos valioso, como são para a sociedade contemporânea esses valores representados pelo Franz, pelo pai, né? De dinheiro, poderio, um herói militaresco e tal, e eles se jogam da Ponte do Diabo, Teufelsbrücke, em direção ao rio Elba. Então, essas simbologias também são interessantes, né? Os sequestrados, essa peça, os sequestrados de Altona, os condenados de Altona, podem muito bem representar um inferno moderno, expandido, em que devolve ao diabo, né? O nome da ponte é Teufelsbrücke, a ponte do diabo, devolve ao diabo com a queda moral os valores, a queda mortal, os valores reacionários do militarismo, do capitalismo, do autoritarismo, da impotência resiliente, do colonialismo, da tortura, da violência, né? Então, a peça termina com pai e filho, que representam esses valores, se lançando da ponte do diabo.